Graças a Deus, é uma honra, é um prazer imenso estar mais uma vez aqui no canal Jailson HMTV para juntos dar continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Muito bem, meus queridos, é um prazer mais uma vez, uma satisfação estar aqui para juntos nós trazermos a porção do dia, né? Para, através dessa porção, nós se alimentarmos espiritualmente e nos preparar para os eventos que estão acontecendo. Muito bem, mas antes de nós lermos as escrituras, hoje nós temos um assunto muito importante. Eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal Jailson HMTV, certo? Dê o like, compartilhe o nosso conteúdo e não esqueça de apertar o sininho para toda vez que nós colocarmos um vídeo, você recebe aí o aviso que tem vídeo novo no canal, tá bom? Muito bem, vamos abrir a Bíblia aqui na primeira carta do apóstolo Paulo. E nós sabemos que Paulo foi o primeiro mensageiro profeta da era, certo? Então, primeira carta de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 ao 15. De 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 ao 15, e diz assim a palavra de Deus: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com os que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Deixa eu ler mais uma vez esse versículo, porque esse versículo é muito importante para nós, especialmente para o tempo que nós estamos vivendo. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as quais o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Só apenas até aqui. Muito bem. E baseado nessa escritura de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 até o versículo 15, nós queremos falar um assunto muito importante. E o nosso tema hoje é: essas são coisas espirituais. Essas são coisas espirituais. Irmão, existem algumas promessas na palavra de Deus que está em duas partes. Que você observar, existe algumas promessas dentro da palavra de Deus que está em duas partes. Uma é espiritual e outra é natural ou literal. E nós precisamos discernir a qual está se cumprindo no nosso momento. O profeta, irmão, tem nos ensinado que, olha o que ele tem nos ensinado. Ele ensinou isso em várias mensagens. Eu vou citar uma só. Parágrafo 60 da mensagem: ele cuida em você. Mas ele tem ensinado isso em várias mensagens. Ele diz que muitas pessoas louvam a Deus pelo que ele fez, louva a Deus pelo que ele vai fazer, mas ignora o que Deus está fazendo agora, no momento. Então, existem coisas, irmão, existem promessas que elas vão se cumprir literalmente, no literal, no natural, mas a sua esfera espiritual, a sua parte espiritual está se cumprindo hoje, no nosso tempo. E nós precisamos saber disso, irmão. E nós precisamos saber que essa parte espiritual daquela promessa que vai se cumprir no literal lá no futuro, está se cumprindo hoje, e muitas vezes nós deixamos passar por cima, passar por alto, e não conseguimos entender o cumprimento cabal, o cumprimento espiritual daquela promessa. Nós só vê ela no futuro. Não, isso aqui vai se cumprir para o futuro. Mas só que ela tem uma parte espiritual que está se cumprindo agora. Irmão,
Estamos vivendo no tempo importante da história, irmão. É isso que nós precisamos saber. Nós estamos vivendo num tempo importante da história. Estamos vivendo no entremeio. No entremeio. Aqui está. Filho de Deus, durante as eras. Filho de Davi, no milênio. Mas no entremeio é onde estamos vivendo. E no entremeio, irmão, Deus não tá, como é que diz, tratando com todo mundo, não. Não. Durante as eras da igreja, ele tratou com dois grupos. As virgens nécias e as virgens prudentes. Mas no entremeio, aonde nós estamos vivendo, Deus só está tratando com um grupo só, e esse é a noiva. É a noiva de Cristo. É só, irmão, depois daquele acontecimento que aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1963, Deus está tratando com a noiva, só a noiva de Cristo. Que você, irmão, não for fazer parte da noiva, Deus não está tratando com você. Mas, irmão Jailson, é a verdade, irmão. Eu vou ler algumas escrituras aqui, irmão, e depois vou ler alguns parágrafos para mostrar o que é que a Bíblia diz e o que é que o profeta dessa era fala sobre esse tratamento específico hoje. Efésios capítulo 1. Vamos para Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 9, versículo 10. Veja o que é que Paulo está falando. Veja só. Descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Versículo 10. De tomar, congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Então, esse aqui, irmão, é o tempo que nós estamos vivendo. E quando eu digo nós, eu me refiro à noiva de Cristo. E Deus só está tratando com esse grupo, a noiva de Cristo. Vamos agora para o versículo 21 de Efésios capítulo 1. Versículo 21 até o versículo 23 do capítulo 1 de Efésios. Veja o que é que o primeiro mensageiro fala. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Olha, Paulo está falando das eras da igreja. Não só na sua era, que era de Éfeso, mas nas outras também que viria. Ele diz assim: sujeitai todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o que constitui cabeça da igreja. Verso 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Veja. Esse seu corpo aqui, está falando da noiva. E ele está dizendo que essa plenitude está se cumprindo agora. Agora. No seu corpo, que é a sua noiva. Vamos mais adiante. Agora o capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, ainda em Efésios capítulo 3 agora. Aqui ainda na carta de Paulo aos Efésios. Veja o que é que Paulo está falando. Demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. A dispensação, a era, o período do mistério. E esse mistério aqui, irmão, é o sétimo selo. É a vinda de Cristo. Que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Versículo 10.
para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Veja que Paulo está profetizando, porque esse mistério tríplice, irmão, ele tem três partes. Paulo, no seu tempo, entre as eras da igreja, duas partes desse mistério se cumpriu durante as 7 eras da igreja. Mas agora, fora das eras, está se cumprindo a última parte desse mistério tríplice, que Paulo chamou a dispensação do mistério, que não é outra coisa, a era da vinda, a era do sétimo selo, o período do sétimo selo, o tempo que Deus estava tratando não com todo mundo mais, agora com a sua noiva. Agora vamos ver o que aqui o profeta de Deus dessa era, o sétimo anjo, fala sobre esse tratamento especial que Deus está tratando só com a sua noiva. E não se esqueça que o nosso tema é: essas são coisas espirituais. Aqui, vamos aqui, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 397. Da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Essa mensagem foi pregada em 1963. Parágrafo 397. Olha o que o profeta diz aqui, ó. Olha o que ele diz. E veja que isso que ele está dizendo, irmão, não se cumpriu durante as eras, está se cumprindo agora. Nesse período que Paulo chama de plenitude dos tempos e a dispensação do mistério. É o período que nós estamos vivendo. A noiva está vivendo no entre-meio da história. Olha o que ele diz. Porém, o grande mistério de Deus, o qual é eterno, Deus tinha Deus tinha como um mistério e agora tem sido revelado em Jesus Cristo. Esse mistério que estava em Deus, agora ele tem revelado em Jesus Cristo. E nós sabemos que isso foi depois das eras, irmão. Logo transmitiu para a sua igreja. O que uma vez estava na mente de Deus, estava agora no corpo de Cristo. Jesus namorando a igreja, a sua noiva, sussurrando segredos para ela. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo agora qual é o grupo de pessoas que Deus está tratando? Não mais com a igreja, não mais agora com a noiva. Ele está o quê? Sussurrando segredos para ela. Só a noiva de Deus, irmão, recebe os mistérios que foi revelado pós as eras. É por isso que na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, irmão Brana, foi bem claro. Só a noiva que recebe a revelação dos seres. Por quê? Porque são os segredos, irmão, que Deus está sussurrando no ouvido da sua noiva, da noiva de Cristo. Vamos adiante. Parágrafo 413 da mensagem Cristo é o mistério revelado. Olha o que o profeta diz aqui, ó. Olhe, Deus em seu corpo, Cristo. Você vê que Jesus Cristo era o corpo de Deus. E isso não começou lá no Novo Testamento em Mateus, não, irmão. Isso é desde a eternidade. Olhe, Deus em seu corpo, Cristo. E Cristo em seu corpo, a noiva. Que coisa! Deus manifestado em Cristo e Cristo manifestado na noiva. E assim como Deus tirou do corpo de Adão a mulher e ela caiu, então Deus tem tirado do corpo de Cristo sua carne, seu corpo, o qual é a sua palavra. Está trazendo para fora uma noiva que não se deixa enganar por denominação ou credo, não, Senhor. Mas ela está voltando com a pura e inadulterada palavra de Deus sendo
manifestada. Meu Deus. Então, o único povo hoje na terra, irmão, que está manifestando a palavra de Deus é a noiva. Não importa. Ah, irmão Jesus, mas eu creio no profeta, eu creio que Deus enviou o profeta, eu creio que o pão, que a Santa Ceia com pão asmo e lava pé, eu creio que Deus não é três. Olha, irmão, mas isso não adianta nada que você não fazer parte da noiva, porque o povo que Deus está tratando agora, nesse momento, é com a sua noiva. O qual é a sua palavra? Está trazendo para fora uma noiva, para fora, tirou de Laodiceia. Que não se deixa enganar por denominação ou por credo. Não, Senhor, mas ela está voltando com a pura e inadulterada palavra de Deus sendo manifestada. Irmão, que nós vamos observar, irmão, quanta gente nessa mensagem está com a Bíblia na mão, está com a mensagem do sétimo anjo, a mensagem profética do sétimo anjo, e estão sendo enganados por dogmas e credo. Uns creem que, um dia assim, eu creio no profeta, que Deus enviou um profeta, mas eu creio que agora é o ministério das fitas. E José Brana é o sucessor de irmão Brana. Olha, estão enganados. Outros dizem, não, eu creio no profeta, mas eu creio que vai ter uma ressurreição extra, uma pré-ressurreição, e ele vai ressuscitar sozinho para revelar o sétimo selo, a visão da tenda, o novo nome. Estão sendo enganados, irmãos. E tem aquele que diz assim, eu creio no profeta, mas eles focam toda a sua experiência na terceira vinda, lá no Armagedon. Porque eles dizem que tudo vai acontecer lá. Perdão, irmãos. Que tudo vai acontecer lá no Armagedon. A abertura da palavra vai ser no Armagedon. A visão da tenda vai ser no Armagedon. O irmão Brana vai pregar no Armagedon. Isso, irmão, são as pessoas que estão sendo enganadas por denominações e credo. Mas a noiva está voltando com a pura e inadulterada palavra de Deus sendo manifestada. Mas aquele que faz parte da noiva não é enganado com essas coisas, mas eles manifestam a palavra de Deus. Porque o povo que Deus está tratando agora, irmão, é a noiva. Meu Deus. Deixa eu ler mais uma palavra aqui da mensagem de Cristo, que já é revelado, para mostrar que Deus está tratando com a noiva nesse tempo. Mensagem de Cristo revelado, parágrafo 103, parágrafo 503, perdão, parágrafo 503. Veja aqui uma coisa que o irmão Brana fala, que isso é muito importante. Porém, todo esse mistério é revelado somente como ele prometeu à sua noiva. Tá vendo só, irmão? É por isso que Paulo falou sobre a dispensação do mistério. E esse mistério só ia ser revelado só para a noiva, tá vendo? Porém, todo esse mistério é revelado somente como ele prometeu à sua noiva. O inferno está contra essa verdade da revelação desse mistério. Porém, a noiva está baseada nisso. Essa é a posição dela. Meu Deus. A posição da noiva é o quê, irmão Brana? É o mistério. E que mistério é esse? É o mistério da vinda. É o mistério da parousia. É o mistério da presença. E o irmão Brana diz que isso é a posição da noiva. Irmão, eu posso aqui pregar para todo mundo. Aqui no meu canal tem muitas pessoas de outras denominações, da Assembleia, da Batista. Mas é uma grande parte do povo da mensagem. Mas só a noiva, irmão, vai entender isso que eu estou pregando aqui nesse meu humilde canal. Muitos da mensagem não vão entender, não vai aceitar isso, mas a noiva vai, porque é o mistério onde é a posição dela. Porém, todo
esse mistério é revelado somente como ele prometeu à sua noiva. O inferno está contra esta verdade da revelação desse mistério. Porém, a noiva está se baseando nisso. Essa é a posição dela. Então, irmão, o mistério. Que mistério é esse, irmão Jair? É o mistério da vinda. É o mistério do sétimo selo. Essa aí é a posição da noiva. Só a noiva vai crer nisso e vai aceitar isso e vai manifestar isso. Meu Deus, que coisa tremenda, irmão. Essas são coisas espirituais. Vamos voltar aqui para o nosso assunto, porque isso é tremendo demais, irmão. Então, como eu falei no começo, existem profecias, promessas na Bíblia, irmão, que ela se cumpre de uma forma composta. Ou ela também se cumpre em várias formas, diz o profeta de Deus na mensagem, hoje tem se cumprido essa escritura. Preste bem atenção, que o profeta de Deus pregou 2 vezes essa mensagem. Hoje tem se cumprido essa escritura. Uma, a mais grossa, foi traduzida por Goiânia, e a outra, mais fininha, foi traduzida pela voz de Deus. Nessa mensagem, hoje tem se cumprido essa escritura, traduzida por Goiânia, ele chega a dizer que a escritura tem vários significados. Mas eu quero falar aqui das 2 partes da escritura, que é a parte literal e a parte espiritual. E existe promessa, irmão, que ela vai se cumprir nesses 2 sentidos. Literal e espiritual. E a espiritual está se cumprindo agora, no nosso tempo. Vamos aqui. Vamos ler uma escritura aqui, irmão. Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3 de Colossenses. Colossenses capítulo 3. Não me perdoe, estou um pouco resfriado, meus irmãos, viu? Mas vamos continuar aqui, tá bom? Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3 de Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3, diz assim a palavra de Deus. Veja a profecia de Paulo. Paulo aqui, irmão, está profetizando. Ele está profetizando algo que se cumprirá numa esfera espiritual no nosso tempo. Olha o que ele diz. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quer dizer, você saiu da era de Laodiceia, você saiu da plenitude dos tempos, que é a plenitude do gentio, que é a era da igreja, e agora você está indo para um lugar diferente, uma esfera diferente, porque você está indo agora, irmão, para a pedra de coroa. Aí você diz, sim, quer dizer, irmão, que existe uma 8ª era? Não, irmão. A pedra de coroa, a era da noiva, a era da vinda, a era do rapto, a era do grão, a era abraâmica, tudo isso, irmão, é a plenitude dos tempos. Isso é o coroamento da pirâmide. Aquela pedra que faltava na pirâmide está vindo e agora se encaixou. E só a noiva de Cristo tem esse privilégio de subir para esse lugar. Os demais não, mas só a noiva sim. Porque lá está o mistério. E esse mistério é a posição da noiva. E só ela que consegue subir a essa esfera. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E onde está isso? Está aqui em cima, irmão. Fora da plenitude gentil, fora de Laodiceia, está na pedra de coroa, no coroamento da pirâmide.
Olha o que a Bíblia diz aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 e 10. Olha o que a Bíblia diz aqui. 21, 9 e 10 de Apocalipse. Veja o que a Bíblia diz. Veja que isso está se cumprindo no nosso tempo agora, irmão. E vi um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias de últimas pragas, e falou comigo, dizendo: vem e mostra-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Levou lá em cima. Lá no lugar. Lá na esfera principal. Lá no topo. Para receber o coroamento. E é a noiva. E levou-me em espírito a um grande e alto monte. E mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Coisa maravilhosa, irmão. A noiva de Cristo subiu lá em cima, lá na pedra de coroa, e realizou o casamento. E agora Jesus está sussurrando para ela todos os mistérios. Agora, vamos ver o que o irmão Brana fala sobre essa escritura. Aqui no livro Israel e a Igreja, página 111. Página 111. Parágrafo 35 da mensagem Israel e a Igreja. Nesse livro aqui, ó. Israel e a Igreja. Eu estou lendo exatamente na mensagem Israel na Terra Natal. Parágrafo 35. Veja as palavras do profeta. Deixe-me perguntar e dizer isso. Deixe-me dar uma ilustração aqui. Aqui é uma esfera. E o que é uma esfera? Irmão, uma esfera é um círculo. Aqui é uma esfera. Aqui, outra esfera. E aqui, uma outra esfera. 3 esferas. 3 círculos. Agora, aqui, embaixo, está a igreja nominal. Quer dizer, embaixo, na era da Laodiceia. Agora, aqui em cima, aqui está o Supremo. O Supreme. Aqui aonde nós deveremos estar bem perto da porta do céu. Meu Deus. Olha aqui, irmão. Apocalipse 4. Olha aqui, ó. Vamos aqui, ó. Onde é que o irmão Brana disse que nós devemos estar? Aqui, ó. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Olha aqui, a escritura. Olha o que João está dizendo aqui. Depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouviu falar comigo, dizendo: sube aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Aqui é uma esfera aqui, outra esfera aqui, e outra esfera, e outra esfera. Aqui embaixo está a igreja nominal, aqui está em cima, aqui está o Supreme, aqui está onde nós deveremos estar, bem perto da porta do céu. Meu Deus. Onde o poder de Deus está gotejando. Tudo bem. Isso goteja nesta, goteja através desta. Então, através dessa aqui. Esta é a igreja nominal. Ela segue com confissões frias e um pequeno assunto ritualista. Essa é a igreja nominal. Ele só tem uns pinguinhos. A próxima igreja aqui em cima, o evangelho completo, consegue algumas das bênçãos, mas eles se desviam para ismo. Nós temos que nos elevar a coisa, a próxima esfera aqui, antes que venha o rapto.
Meu Deus. Olha aí, irmão. Veja a posição da noiva nesse momento. Enquanto muitos estão esperando essas coisas acontecer lá no futuro, numa esfera natural, está acontecendo agora no espiritual, meu irmão. Mas só a noiva de Cristo, que tem percepção profética para ver isso e manifestar isso, irmão. Meu Deus, que Deus, irmão, tenha misericórdia de nós. Vamos ver mais outra escritura. Eu queria ler aqui Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, irmão, isso aqui é muito profundo. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Veja só as escrituras. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. É um milênio. Aí tem pessoa que diz assim, olha, eu amo esse assunto do milênio. Aí começa a falar sobre o milênio e leva lá para frente. Mas não consegue ver a esfera espiritual desse assunto aqui se cumprindo no nosso tempo. Só pensa no futuro. Aí mistura com ideias de homem, com interpretações de pregadores, de pastores e não da mensagem. Que Deus, irmão, tenha misericórdia de mim. Eu acho que eu vou ler esse parágrafo aqui, vou dar uma parada por aqui, irmão. Mas veja o que é que o profeta de Deus... Perdão, irmão, me desculpe. Eu vou ter de parar, não vou continuar por causa... Mas veja só isso aqui, irmão. Deixa eu ler isso aqui. Nós lemos Apocalipse, capítulo 20, versos 6. Falando do milênio. E muitas pessoas pegam essa escritura e jogam lá para frente. Lá para frente. Irmão, eu estou numa luta muito grande aqui. Eu sei que o diabo está querendo me impedir para eu não trazer a mensagem. Mas eu vou trazer. Que ele queira ou não, eu vou trazer a mensagem, porque foi a mensagem que Deus me deu através do 7º anjo para entregar para vocês. E eu vou ter de concluir. E ele vai fazer o que quiser para interromper, mas eu vou derrotá-lo com a palavra. Veja o que o irmão Brana diz aqui na mensagem futuro lá, do noivo celestial e da noiva terreal, parágrafo 450. Olha o que o irmão Brana diz aqui, irmão. Mensagem futuro lá. Eu estou usando aqui uma nova tradução. É a tradução da luz do entardecer, né? E que os irmãos tiverem a tradução de Goiânia, eu acho que pode ser outro parágrafo. Mas eu estou usando aqui essa nova tradução, que é a tradução da luz do entardecer. Veja o que o irmão Brana diz aqui no parágrafo 454 ao 457. Veja o que ele diz. A festa dos tabernáculos era a última festa. A 7ª festa. Eu aqui falando da festa das cabanas, né? As 7 festas que o judeu tinha. A festa dos tabernáculos era a última festa. A 7ª festa. Nós estamos adorando agora na festa dos tabernáculos, a 7ª era da igreja. Olha o que o irmão Branco está dizendo. Que nós estamos adorando nessa festa. E a festa das cabanas representa o que, irmão? O que é que a festa dos tabernáculos representa? A festa do tabernáculo era a última festa, era a 7ª festa, e ela representa o milênio. O milênio. Olha o que aqui o irmão Branco está dizendo. A festa dos tabernáculos era a última festa, a 7ª festa. Nós estamos adorando agora na festa do tabernáculo, a 7ª era da igreja.
Quando o profeta de Deus estava pregando na 7ª era, ele já estava pregando na festa dos tabernáculos, no milênio. Quer dizer, aquilo que ainda vai se cumprir literalmente lá no futuro, já estava se cumprindo numa esfera espiritual. Meu Deus. Olha o que ele diz. No milênio, estaremos na festa dos tabernáculos novamente no 7º dia. Meu Deus. Então, irmão, em outras palavras, a noiva de Cristo, a noiva, ela já está vivendo na esfera do milênio agora. Nesse momento, Jesus Cristo já é rei Davi para a noiva agora. Meu Deus. Eu sei que muitos irmãos não vão, mas irmão Jailson, o que é que o senhor está dizendo? Futuramente, irmão, eu vou ter de trazer um assunto sobre isso para deixar mais claro. A noiva está vivendo agora, nessa esfera espiritual do milênio. Na mensagem O Ed Satânico, o irmão Brando diz que o milênio está sendo gerado agora. Meu Deus. Então você quer dizer, irmão Deus, que o senhor crê que o milênio, já estamos no milênio? Sim, num sentido espiritual, a noiva já está sendo governada, já está reinando agora, num sentido espiritual. Vamos aqui, Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Olha o que diz aqui, ó. E para nosso Deus os fez reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quando a noiva de Cristo recebe o Espírito Santo, o que ela se torna? Reis e sacerdote. Meu Jesus. Que coisa tremenda, irmão. A irmã Brana diz assim, ó, no 557. Agora, como é que você sabe que faz parte? Agora, olha o que a irmã Brana está dizendo. Como é que você sabe que faz parte disso? A palavra da hora, a promessa do dia. Olha, então, a palavra da hora, irmão, que é a promessa do dia, coloca a noiva nessa parte, nessa esfera espiritual do milênio agora. O que é? Uma restauração de volta ao primeiro dia. Eu restaurarei os corações dos filhos de volta aos pais, trazendo uma restauração novamente da genuína pentecostal, não de sensações, manifestando na luz do entardecer o mesmo sol, filho que apareceu lá no amanhecer, está prometido para o dia. Amém? Amém? Irmão, que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos abençoe. Eu podia continuar assim, mas estou um pouco resfriado. Mas essa porção que Deus liberou para nós hoje já é suficiente para a noiva de Cristo saber qual é a sua posição, irmão. Meu Deus. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos abençoe. Nós sabemos que as coisas vão piorar, mas a noiva de Cristo, ela sabe qual é a sua posição. Deixa eu repetir mais uma vez esse parágrafo aqui, irmão. Parágrafo da mensagem de Cristo, Mistério Revelado, 503. Da mensagem Cristo, Mistério Revelado, o irmão Brana diz: porém, todo esse mistério é revelado somente como ele prometeu a sua noiva. O inferno está contra essa verdade da revelação desse mistério. Porém, a noiva está baseada nisso. Nisso aonde, irmão? No ministério. Essa é a posição dela. O mistério, irmão. O mistério é a posição da noiva. Tá bom, irmão? Que Deus abençoe e um forte abraço e shalom para todos vocês. E vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê o like e aperte o sininho. Que Deus abençoe e um forte abraço e shalom e em nome do Senhor Jesus e amém. E até a próxima, se Deus permitir.